Olá galera, tudo bem? Aqui nós vamos fazer um vídeo. Eu vou lendo os textos para que caiba aqui na plataforma, entendeu? Então eu vou ler, comentar e postar. E vou fazer uma sequência, tá? Sobre as coisas que você faz no culto. Você já foi numa igreja católica, numa igreja evangélica, tem todos os seus princípios, né? Começa orando, começa louvando, aí tem a palavra, tem todas aquelas coisas. Deus aprova isso? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que está escrito? Então vamos começar aqui em Amós 5, do versículo 1 adiante, tudo bem? Eu vou ler até a metade aqui, depois postar e já vou gravar outro vídeo e vou postando, tudo bem? Então vamos lá. Lamentação pelo castigo do povo. Que povo? O povo de Israel. Ouça essa palavra, ó povo de Israel. Se você vê bem mesmo, agora na nova aliança, não está falando com Israel propriamente, entendeu? Com o povo que se diz ser dele, né? E não é. Como Israel também na antiga aliança não foi o povo, fez todas as coisas erradas, fez tudo que não presta, o povo que recebeu pela graça está querendo fazer tudo errado à forma da lei, né? Está procurando agradar a Deus pela lei, mas nem ele entende o que é graça, entendeu? Então nós estamos aqui para mostrar para você o que é graça e te explicar o que até na época da lei era proibido, tá ok? Então vamos lá. Caída está a Virgem Israel, quer dizer, vocês que praticam cultocentrismo, né, templocentrismo, essas coisas todas, que tem um pastor, que você mesmo que é pastor, né, esse aqui é para vocês, caída está a Virgem de Israel, né? Você lembra Mateus 25 lá, 5 virgens loucas? É a Virgem Israel. Para nunca mais se levantar, abandonada na sua própria terra, não há quem a levante. Quer dizer, alguém pode querer te levar uma palavra de conforto, essas coisas para vocês, mas não há quem levante, não há quem faça alguma coisa por vocês. Tá? Assim diz o soberano: a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o soberano, o povo de Israel: busquem-me e terão vida. Ah, mas Deus, eu já vou na igreja te buscar. Não é isso. Buscar Deus não é culto, não é templo, não é essas coisas todas. Tudo bem? Então nós vamos ver aqui na frente o que é buscar Deus. Não busquem em Betel. Aí, ó. Não busque Betel. Quer dizer, não vai lá em tal lugar. Não vai na quadrangular. Não vai na Assembleia. Não vai na Batista. Não vai na Presbiteriana. Não vai a Gilgal. Não façam peregrinações, né? Ah, nós temos reuniões mensais lá na sede em São Paulo, lá na sede no Rio de Janeiro, lá na sede não sei aonde, lá nos Estados Unidos, que é a nossa sede da Parede Preta, lá em Orlando, né? Peregrinações que nem todos podem fazer, né? Mas o problema não é esse, o problema é você pertencer à graça e fazer parte, ignorar a graça que você recebeu pela morte da cruz, para fazer as coisas que até na antiga aliança era proibido. Não busquem Betel, tal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio. O que é exílio? Na nova aliança, o que é exílio? Né? Qual que é o exílio que está marcado para o último dia? Porque você não está mais naquele exílio de Israel lá que foi falado aqui, entendeu? E Betel será reduzida a nada, será destruída. Busquem o soberano e terão vida. Do contrário, ele irromperá com um fogo entre os descendentes de José. Entendeu? O que fala do fogo lá, da destruição? Que vocês chamam de inferno, mas o fogo não tem nada a ver com o inferno. Qual que é o fogo? Você sabe, né? Então, vamos continuando aqui. Devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém para apagá-lo. Vocês transformaram o direito em amargura. Aqui, ó, é religioso transformar o direito em amargura? É o que Deus está reclamando que vocês estão fazendo.
e lançam a justiça por terra. A justiça, qual justiça? Que parte do culto que fala de justiça? Aqueles que fez as Pleiades e o Órion, que faz das densas trevas alvorada, e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. O soberano é o seu nome. Eu não falo essa palavra Senhor porque Senhor tem um significado horrível, tá? Então eu evito falar esse, né? Religiosamente falando, né? Logicamente que eu chamaria o meu pai de Senhor, ó Senhor, né? O meu tio, uma pessoa mais velha que eu chamaria de Senhor com respeito à pessoa, não religiosamente, tá? Isso, chamar uma pessoa de Senhor, ter o respeito, não é pecado. Mas religiosamente chamar Deus ou qualquer coisa, uma entidade de Senhor, sim, é pecado. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Qual cidade fortificada que vocês vão? Qual é a fortaleza que vocês buscam? É a igreja, né? Hoje é dia de Deus. Hoje vamos na igreja, hoje vamos louvar, porque hoje é dia... Domingo é o dia de Deus, né? Os outros dias não, os outros dias peca à vontade, faz o que quer, né? É o carnaval gospel, né? 6 dias de carnaval gospel e domingo é de Deus. É a Semana Santa. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. É aí, ó, que eu tô falando. Eu tô aqui lendo as escrituras, mostrando para vocês o que tá certo e o que tá errado. Eu não tô falando que eu sou que eu falo a verdade, não. Eu tô lendo e tô te mostrando o que tá escrito, tá? Eu não sou detentor da verdade. Eu leio a verdade e passo para vocês a verdade. É vocês crer ou não crer, tá ok? Vocês oprimem o pobre e forçam a pagar impostos dos trigos, né? Que imposto que vocês forçam as pessoas a pagarem? Qual tipo de imposto? Né? Vocês... os impostos que vocês cobram, dízimo, oferta do ventilador, oferta do ar-condicionado, a oferta da reforma do banheiro, a oferta do templo novo, a oferta não sei do que, a oferta da festa do círculo de oração, a oferta disso, daquilo. Além de vocês ofertar com tudo isso, tem que dar o dízimo e ainda tem que cuidar de casa. Vocês são malucos, hein, meu? Vocês oprimem o povo, forçam a pagar imposto de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, né? Isso aí está falando agora dos pastores, que é lógico que é com ele que vem as palavras, né? Não morarão nelas, embora tenham plantado vinhas, né? Não beberão do seu vinho. Por quê? Porque eles construíram tudo aquilo lá e não regozijarão, entendeu? Pois eu sei como são numerosas as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Você vê aí, ó, você pode ver no canal Zion, né? No Entanto, em muitos outros canais, no Flávio Amaral, né? Na que eu gosto muito, é uma pessoa que eu vejo muita verdade nele. E você vê pessoas, né? Que aceitam esse tipo de coisa, né? Que não faz justiça, mas faz por dinheiro. São pessoas mercenários, são prostitutas da fé, né? A Bíblia fala, né, em Apocalipse, da prostituta, né? Aquela que faz tudo por dinheiro, né? E a igreja, os pastores de hoje, nada mais são do que as prostitutas, né? As meretrizes, né? A noiva louca, né? Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois o tempo é de desgraça. Pois é tempo de desgraça. Busque o bem e não o mal. O que tem de religioso em buscar o bem e não o mal? Para que tenham vida, né? Aqui fala para que tenham vida abundante na terra. Também, mas não abundante de riqueza, né? Uma vida longa. Então, o soberano estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. O que tem de religioso aqui? Nada. Estabeleçam a justiça nos tribunais
talvez o Eterno tenha misericórdia do remanescente de vocês, do que sobrarem de vocês, né? Portanto, assim diz o soberano: haverá lamentação em todas as praças, né? Em todas as igrejas suas aí, gritos de angústias em todas as ruas. Os lavradores, né? Serão convocados para chorar, né? Os pastores, né? Aqueles que cuidam da vinha. E os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, em todas as igrejas, pois passarei no meio de vocês, diz o Eterno. Então esse aqui é o primeiro vídeo e logo vou ler aqui o dia do Senhor, o segundo vídeo, ok? Muito obrigado. Olá galera, o vídeo ficou um pouquinho grandinho aquela hora, mas vamos continuar aqui, ó. Nós paramos aqui e vamos continuar. O dia do Senhor. Então vamos lá. Continuando a respeito dos cultos e das solenidades. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, aquele grande dia. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Porque é muito pintado na igreja, né? O dia da salvação, aquele grande dia, né? O dia da vinda dele, para quem estiver vivo, vai ser um dia horrível. Por quê? Porque vai ser depois da grande tribulação, entendeu? Ele vai vir para acabar com a tribulação e vamos ser arrebatados naquele momento que ele vier para acabar com o anticristo, tá? Será como um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como se alguém que entrasse na sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Quer dizer, você acha que está fugindo de uma coisa e está sendo pega por outra, né? Não será o dia do Senhor um dia de não será o dia do Senhor um dia de trevas, não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Agora vem, galera, versículo 21, daqui para baixo, ó. Eu odeio e desprego as suas festas religiosas, aniversário das irmãs, esses congressos, festa de pastel para arrecadar isso, aquilo outro, festa de churrasquinho, aniversário da igreja, todas essas festas religiosas. Não suporta as suas assembleias solenes, seus cultos, né? As suas assembleias solenes. Isso ele está falando aqui, ó, para o profeta na antiga aliança já, viu? Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas, quer dizer, vocês vêm com oferta, vêm com dízimo, coisas para agradar ele não... Mesmo que você traga essas coisas, não me agradarei deles. Quer dizer, tudo que vocês estão levando para ele é em vão. Mesmo que me tragam os melhores ofertas de comunhão. Não está falando de dinheiro, não está falando de nada. Não darei a menor atenção a elas. Por quê? Porque onde você está levando é um lugar que não agrada ao Criador, tá? Afastem de mim o som das suas canções. Vamos louvar a Deus lá na igreja, lá, ó. Ele mesmo fala, afasta-se de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão com um rio. Quer dizer, ao invés de tentar me agradar em igrejas, fazendo essas coisas, tentando achar que é para mim, ele fala assim, em vez disso, corra a retidão como o rio e a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim o que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto ao povo de Israel. Agora é uma pergunta, ele está falando daquela época da saída do povo do Egito. Foi para Deus que eles fizeram aquelas coisas, né? E ele vai continuar falando aqui para quem que era. Pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicuti e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Quem é Sicuti e Quium? Quium eu sei que é aquela estrela da bandeira de Israel, não tem uma estrela? Então, aquela é a bandeira, a estrela de Quium, que é a estrela de Renfã, que é o mesmo Deus, né? Que é um Deus que eles colocaram lá na... mas Israel é de Deus. Não é, o povo era para ser de Deus, mas o povo escolheu fazer
a pior parte, né? Desobedecer ao Criador. Para receber vantagem na terra. É igual o pessoal da igreja hoje faz, né? O pessoal vai na igreja para quê? Para ter riqueza, para ter isso, para ter uma casa, para ter uma empresa, para ter o melhor dessa terra. Não quer receber o melhor da Nova Jerusalém. Não quer a Nova Jerusalém, não quer uma vida plena, né? No Messias. Ela quer ter uma vida plena aqui. A salvação não tem o menor interesse. Não é isso que as empresas já pregam hoje, né? Por isso eu os enviei para o exílio, para além de Damasco, diz cujo nome é o soberano. Entendeu? Então ele vai estar enviando para o exílio. Tá? Qual é o exílio que a gente está esperando? Que a gente está esperando não, né? Que vai acontecer no fim dos tempos. Porque aqui ele começou dizendo do dia do Senhor. Qual é o exílio que vai acontecer nessa época? Isso, a condenação eterna. Ok? Então eu vou terminar esse aqui e vamos para mais um vídeo. Vamos para o terceiro vídeo, galera. Aqui, ó. Agora é Amós 6, do 1 adiante. Ai de vocês que vivem tranquilo em Sião e que se sente seguro no monte de Samaria. Os pastores, né? Vivem seguro. Porque os membros não vivem seguros. Os membros vivem pelejando aí o seu dia a dia, trabalhando arduamente para poder sustentar um vagabundo, né? Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações. Homens notáveis da primeira. Quem que são os homens notáveis da primeira? Os principais, né? Quando diz os primeiros, são os principais entre as nações, entre as igrejas, né? Os quais o povo de Israel recorre, né? Quem que é o povo de Israel recorre? Ao pastor, ao líder religioso, né? Vão a Cainé e olhe para ela. Dali prossigam até a grande Amate. E em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território dela é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando os maus dias, mas na verdade estão atraindo o reinado da violência. Quer dizer, as suas mensagens, o que vocês andam fazendo, pregando, só acaba trazendo coisas que desagradam ao Criador, o reinado da violência, né? Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam no seu divã, comem os melhores cordeiros e os bezerros mais gordos, né? Que é o que os pastores fazem, né? Eles pegam as lãs das ovelhas, tal, todas aquelas coisas lá, é o que está dizendo aqui. Controlam ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais, né? E tem uma certa, eu não lembro agora, acredito que seja mais para frente, que Deus pede para não fazer como Davi, né? Que fazia seus instrumentos, aquelas coisas. Eu vou colocar aqui depois, tá? Se eu achar. Vocês bebem vinho em grande taça e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristece com a ruína de José, quer dizer, os filhos, né? Os seus membros, vocês não estão nem aí pro fim que seus membros estão indo, né? Por isso estarão entre os primeiros a ir para o exílio, né? Que exílio? Do fim dos tempos? Isso, a condenação eterna. E cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Sabe o que é ócio? Ócio é quando você está no seu tempo parado, seu tempo ocioso é o seu tempo de que você não tem trabalho, que você procura não fazer nada. Esse é o tempo ocioso, tá? Alô, galera, aqui voltamos novamente, né? Continuação do último vídeo. E aqui nós estamos lendo Amós 7, né? E então vamos começar aqui do versículo 10. Porque o assunto é o que a gente está falando sobre profeta, sacerdote. Profeta e sacerdote nunca foram bem com os outros, entendeu? E que a gente tem hoje como sacerdote? Pastores. E o que temos hoje? Que pessoas, temos não, né? Dizem que são, né? Pessoas que dizem que são profetas, né? Então, vamos ver aqui como se sai
como que acontece a respeito dos sacerdotes e os profetas, né? E os reis, né? Quem que são os reis? Hoje, antigamente tinha... era a monarquia, né, que reinava sobre a terra. Então, é o sistema religioso acumulado com o sistema político para arruinar os planos do reino dos céus, né? Porque eles queriam acumular ter um poder político para eles governarem a terra fora e tirando Deus da jogada, né? Porque o sacerdote nada mais era do que hoje conhecemos como anticristo, né? Mas algo blasfemador que tirava Deus da jogada, né? Então vamos lá, vamos à leitura. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, o pastor de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão, o presidente de Israel, né, que é o rei, né, que é o sistema político e o sistema religioso. O sistema religioso mandou uma mensagem ao sistema político de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti. O sacerdote nunca falou coisa boa nas escrituras. E aqui ele já está mentindo. Amós está tramando uma conspiração contra ti. Quer dizer, ele sabia que era da parte de Deus, mas estava falando ali que era Amós que estava conspirando, a pessoa de Amós, no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Quer dizer, é o que está escrito lá, né? Que muitos levantarão pessoas para si, para ouvir pessoas, pregações para os seus próprios egos, né? E essas coisas todas, né? E já existia isso naquela época. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois, Amazias disse a Amós, quer dizer, Amazias foi lá, falou mal de Amós para Jeroboão e agora foi lá para Amós dizendo outras coisas, né? Amós, vai embora, vidente. Se você não sabe, nas escrituras, hoje que a gente usa a palavra profeta, né? Hoje que a gente usa a palavra profeta para o homem de Deus, mas antigamente era vidente, tá? O profeta não era coisa boa, tipo, os profetas de Baal era usado para coisa ruim, entendeu? Hoje que nós temos esse título para coisa boa, mas não é, profeta nunca foi para coisas boas, tá? Então a gente fala profeta para você entender o erro que você está indo, por isso que eu estou te explicando agora, tá? Depois Amazias foi tal, fuja imediatamente para a terra de Judá, vai ganhar lá o seu pão e profetizar, que tipo, vai embora daqui, vai profetizar e trabalhar por lá, né? Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Quer dizer, o templo não é de Deus, é o templo do reino. Que reino? Que é do rei. O rei tem um reino, entendeu? E é assim que acontecem as coisas da aliança, tá? Então, o templo pertence ao reino, não ao reino divino, tá? Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figo silvestre. Mas o Criador me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Criador. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra as descendências de Isaque. Mas o Criador diz a você: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e seus filhos e suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá
em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Entendeu? Então, o que acontece? Ele queria fazer da mesma forma do que eu disse há pouco tempo em um vídeo, né? Há pouco tempo, o que eu disse? Quando Jesus foi lá, que tinha os endemoniados de Gadar, lá em Gadareno, que os endemoniados viviam nus e no cemitério, né? E eles foram enviados para os porcos, né? E os pastores de porcos, o que eles fizeram? A mesma coisa. Sai fora daqui, ó, não queremos mais você aqui. Falaram para quem? Para Jesus. Por quê? Porque eles tinham um rebanho de porco e a libertação e as coisas do eterno não funcionaria ali, entendeu? Então, por isso que tem até mesmo religiosos aí que até hoje diz os pastores de porcos. E isso não é mentira. São pastores de porcos. Quem se submete ao pastor humano errado, falho, pecador, este sim é porco sendo pastoreado por pastores de porcos, tá? Eu sigo ao Messias, ao que morreu na cruz, e ele diz assim: eu sou um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E eu sigo ao pastor que me deu vida, que deu a vida dele por mim, e eu entrego a minha por ele. Ok? Então é isso que eu quero dizer para vocês nesse texto aqui. Vamos prosseguir a mais leitura sobre esse assunto. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. Alô, galera, tudo bem? Agora, continuando ao novo vídeo, né? Mas na sequência das gravações, nós vamos ler Miqueias 3, de 1 à frente. Vamos ver até onde vai isso aqui, né? Eu não sei onde nós vamos parar, não. Mas aqui a gente vê pelo... eu não costumo muito usar essas referências, mas aqui a própria epígrafe, que é esse texto que está aqui em cima, diz assim, ó: repreensão aos líderes e aos profetas. Qual líderes? Se está falando dos profetas, está falando dos líderes religiosos. Então, tudo quanto é coisa aqui de governante, de chefe, não sei o que, líder religiosos. Líder religioso, porque aqui se fala das coisas do eterno para a salvação, ok? Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, pastores de Jacó, governantes do povo de Israel, vocês que estão governando esse povo de Israel, que estão levando os pastores, né? Vocês deveriam conhecer a justiça. Vocês deviam conhecer justiça. Vocês conhecem justiça? Não. O povo religioso não quer saber de justiça, quer saber de trocar figurinha com Deus. Ó, Deus, se eu te der R$100 na igreja, você me dá uma cura? Deus não está naquele lugar. Vimos no vídeo passado que o templo é do reino. O templo não pertence ao Criador, mas ao reino, tá? Vocês que odeiam o bem e amam o mal. Quem? Governantes do povo de Israel, chefes de Jacó, pastores, líderes, né? Vocês odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Quer dizer, vocês querem ficar os profetinhas do Pix, né? Campanhas, né? Culto todos os dias para ficar pedindo oferta. Todos os dias tem campanha, né? Para ficar pedindo dinheiro pro povo lá, né? E isso é arrancar a pele do povo e a carne que envolve os ossos. Vocês que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos, e os cortam como se fosse carne para a panela, como carne no meio de um caldeirão. Um dia clamarão ao Senhor, ao Eterno, mas eles não lhe responderá. Por que um dia clamarão? Porque hoje clama? Não, porque eles nunca fizeram isso.
eles clamam a outro Deus, né? O Deus que o próprio Messias disse: você pode amar um Deus e odiar a outro. Se você ama a Deus, você odeia Mamon, que é o dinheiro. Se você for ver outras traduções, Mamon é dinheiro. Então vocês que correm atrás de dinheiro estão longe do eterno. Vocês que amam Mamon odeiam o Criador, tá? Um dia clamarão ao Eterno, mas eles não lhe responderá. Naquele tempo esconderá dele o rosto por causa do mal que praticam, do mal que vocês praticam. Você que é religioso, vai à igreja, não é só o pastor que está praticando mal. Se você vai e incentiva, entendeu? Você está fazendo mal. Você que fala, Umbanda é ruim, todo mundo que está lá vai para o inferno. Por que todo mundo? Porque lá é todo mundo e na igreja só você está livre porque você vai, entendeu? Você está errado também. O sistema religioso não foi ligado ao homem, entendeu? Foi o homem que fez o sistema religioso, não o mandamento do Eterno, tá? Assim diz o Eterno, aos profetas que fazem o meu povo se desviar e que, quando lhe dão o que mastigar, proclamam paz. Né? Esses profetinhas aí, né? Você tá vendo? Profeta do Pix, profeta que imita os outros, né? Parece papagaio. Ele viu o pastor mor dele falando em inglês, né? Em língua de inglês, ele vai lá e imita certinho, né? Porque é papagaio. Mas declaram guerra contra quem não lhe enche a boca, né? Por que não lhe enche a boca? Aquele que não dá dízimo, aquele que não dá oferta, eles declaram guerra a essas pessoas. E esses são os homens que Miqueias estão falando. É muito para os dias de hoje essa mensagem, né? Essa profecia. Por isso a noite virá sobre vocês. Que a noite, Jesus sempre falou, enquanto há dia, enquanto há vida, vocês têm isso aqui. Agora quando a noite cai, né? Ou quando vem a morte, ou quando o dia do Eterno chegar, é essas coisas. Quer dizer, quando não dá tempo de fazer mais nada, que é a noite, vir sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, quer dizer, tudo se acabará, né? E sobre ele o dia se transformará em escuridão, quer dizer, até em meio às suas vidas as coisas irão sofrer mudanças, né? Os videntes serão envergonhados, né? Igual está acontecendo agora, né? Os videntes serão envergonhados. Os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte do Eterno. Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Eterno, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouça isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Quer dizer, esse povo está fazendo tudo errado, a transgressão, né, os pecados, e detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Quando uma vez o Criador disse, né, das coisas, e o pessoal anula o que o Messias disse para falar, mas lá também está escrito na Bíblia, quer dizer, quem escreveu a Bíblia não importa, né? Quem está falando não importa, né? Mas o que a teologia que eles aprendem, né, é o que importa, né? Não as escrituras, né? Jesus disse, não, mas o que eu aprendi na teologia é que Paulo falou. Então, se Paulo falou, logicamente está acima do que Jesus falou, mas como se eles estivessem falando de coisas do mesmo assunto e falando coisas diferentes, né? Aí depois eles hipócritas dizem assim, não, a Bíblia não tem contradição. Então, o que eles estão falando, né? Não estou falando que a Bíblia é contraditória,
Longe disso. O que eu estou dizendo é que eles usam palavra que quer dizer uma coisa e ele faz uma teologia achando que é para refutar outras coisas, entendeu? Principalmente o que Jesus disse. Isso é constrangedor, né? 10. Que constrói Sião como derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os seus líderes julgam sob suborno, né? Eles só debaixo do dinheiro, né? Os seus sacerdotes ensinam visando a lucro e seus profetas adivinham em trocas de pratas, né? Ainda que se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um amontoado de entulho e o monte do templo um matagal. Ok, galera? Então, não acabou ainda, temos mais texto para ler aqui, tá ok? Então vamos continuar lendo. Eu vou marcar algumas pessoas aqui nesse vídeo que eu quero que chegue algumas pessoas grande, né? Pra gente ver o que vai acontecer. Tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Continuando aqui, né? Agora poucos versículos, né? Então aqui fala assim: o governante que virá de Belém. Qual o governante que virá de Belém? A não ser o nosso Messias, né? O nosso Salvador, aquele que veio de Belém, né? Então lemos aqui: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, muito bem dito, que é uma... Belém Efrata é um clã pequeno de Judá, entendeu? Então nem todo Judá será feliz com o que virá tudo aqui, mas todo Judá será feliz, mas não tanto quanto Belém Efrata, da onde virá o Messias, que no nosso perceber aqui, que é um povo pequeno, que a Escritura diz que a porta é estreita, que são poucos que tentam entrar por ela, né? Não a porta larga, que é a igreja hoje em dia, que fala o que quer, tem sala VIP, tem uma área VIP, tudo hoje em dia você tem que pagar, você faz já começou, desde a época que eu ia na igreja, os retiros, né? Você tinha que pagar para ir. Hoje em dia, evento, você paga até a entrada. Você tem animadores gospels, né? Que é igual esse pastor que faz muito show por aí. Como é que é o nome dele? Faz piadinha, fala sobre casamento. E esses dias tomou uma invertida da esposa no meio de um podcast ao vivo, né? Então tem tudo isso aí. As pessoas que estão te instruindo na família têm problema de família, né? É o tipo de pessoas que vocês procuram para vocês, né? Vocês não procuram na Escritura algo sólido, uma comida de verdade, uma comida verdadeira, algo que você possa se alimentar, que é do próprio Messias, né? Vocês, como Paulo diz, né? Você como criança fica comendo essas comidas de criança, porcariada, ainda quer coisa infantil, né? Aquele salgadinho, eu quero Cheetos, eu quero paçoca, eu quero não sei o que, só comida fútil, né? Que vai te trazer malefício, no futuro te dará uma diabetes, um mal crônico, né? Mas hoje não te dá nada, hoje é gostosinho de comer, mas no futuro, na sua velhice, isso vai te trazer mal. Isso que quer dizer que hoje é gostoso você fazer hoje, né? Os manjares, né, que são apresentados para você. É gostoso, mas qual é o fim? O que isso vai te trazer na sua velhice, nos seus dias maus, né? Naquele grande dia, para onde vai te levar isso aí? É isso que a palavra nos afirma, tá ok? Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados. Aqui ele está separando Belém Efrata, que é um clã de Judá,
mas os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, quer dizer, aqueles que serão abandonados. Eles querem se aliar ao bendito ou ao maldito, né? Aqui fala assim que, mas você, Belém Eufrata, pequena entre os cães, virá para mim. Mas o restante dos irmãos dos governantes voltará para os israelitas. Quem que são os israelitas? Serão abandonados. É isso que eu estou tentando dizer para vocês nos seus vídeos. Saiam do lado dos abandonados. Saiam de quem está sendo levado para o buraco. O inferno gospel, né? Que vocês não acreditam até hoje que a escritura está certa e que a religião, tudo esse mal está errado. O que eu venho anunciando. Já te falei que o inferno não é o que vocês pensam, mas é outra coisa, mas vocês não acreditam. Tá? Por isso, os israelitas serão abandonados. Blá, 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 blá. Versículo 4. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Criador, na majestade do nome do Altíssimo, o nosso Deus, né? O seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Então, esse pastoreará é para Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Eterno, na majestade do Criador, o nosso Deus, né? O seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ah, Flávio, você está dizendo que a salvação não é para todos, então? Você está naquele negócio lá de... Não, galera. O que eu estou dizendo é que você tem a chance de escolha. Você quer fazer parte do pequeno clã que pertence ao Altíssimo? Ou você quer fazer parte dos israelitas que serão abandonados? Você tem a chance. Você está com isso na mão, né? O que você quer? Você quer viver entre os deuses aqui na terra? Entre os deuses que eu digo assim, esses pastores aí que vocês estão seguindo, esses profetas, você quer ser como eles, né? Pedindo piques da internet, fazendo tudo de errado e ser abandonado pelo Criador? Ou você prefere trabalhar, viver a sua vida anunciando a palavra do Criador para os seus amigos, para a sua família, para quem está ao seu redor, mesmo aqui na internet? Que o Criador levante muitas pessoas, assim como eu, e muitos já tiveram, não estão mais na internet. Pessoas que faziam bom trabalho na internet e hoje em dia caíram para outros lados, outros até estão falando de outros assuntos e não tem mais o amor pelo Criador, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. Estejam do lado de Belém Efrata, tá ok? Faça parte do pequeno clã. Faça parte do que terá vida eterna, tá ok? Temos um outro vídeo para vocês e eu vou gravar agora para vocês, tá ok? Muito obrigado, tchau, tchau. Alô, galera, mais uma vez aqui, né? Então vamos para mais um vídeo. Ouça a palavra do Senhor, né? Isaías 1, versículo 10. Governantes de Sodoma, escutem a instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Né? Aqui ele está falando assim, mas só que ele está falando aqui atrás, né? Se o Eterno, né, não tivesse deixado alguns sobreviventes, já estaríamos como Sodoma é semelhante a Gomorra. Então por isso que ele está falando aqui a palavra
do Senhor. Governantes de Sodoma, eles estão comparando, tá? Então não está falando com governantes de Sodoma, mas como eles agem como Sodoma, esse povo que hoje está dizendo que é o povo de Deus, que faz seus cultos, né? Tem seus cultos, suas orações, tem seus atos, né? Solenes, suas religiosidades. Então aqui nós vamos ver o que ele está falando. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Quer dizer, a pessoa vive na igreja falando de sacrifício e Deus está falando que não, desde o Antigo Testamento, que não quer mais sacrifício. Pergunta o Eterno: estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura do novilho gordo. Entendeu? Então o que ele está falando? Para mim, antigamente era gordura mesmo, era carne, porque era sacrificado no fogo. E hoje, a gordura, essas coisas que o Criador fala, é de tirar da boca, né? Você pedir dinheiro, pedir isso, pedir aquilo. Tá ok? Dos novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue do novilho, do cordeiro, de bodes, do dinheiro desse povo seu, porque você, na mão do pastor, você pode ser novilho, pode ser cordeiro, pode ser bode. Entendeu? Por quê? Porque você ainda não é do reino do Eterno, né? Enquanto você está debaixo de um pastoreado humano, você ainda é bode, tá? Não é ovelha, não. Não é eu que estou falando, tá escrito aqui, ó. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Entendeu? Se você chama aquilo lá de templo, quando você vem à minha presença, quem foi que mandou colocar o pé nos átrios? Quem foi que mandou você entrar neste lugar? Quem foi que mandou você vir até aqui? Quem foi que mandou você ir até um culto? Quem foi que mandou você subir naquele altar? Quem foi que falou para você pegar um microfone? Quem foi que falou para você pregar toda aquela pregação de Satanás, né? 13. Parem de trazer ofertas inúteis. Os incensos de vocês é detestável, né? Tudo que vocês trazem porque antigamente ofertas era coisa queimada, viu? Incenso fazia parte da oferta, tá? Não era dinheiro não, tá bom? O incenso de vocês é detestável. Tudo que vocês andam ofertando hoje é detestável para mim. O Criador dizendo, né? Não é para mim. Para mim não é nada. Você não tá tirando de mim e não está entregando para mim. Então para mim não faz nada. É para o Eterno. Festas de lua nova, sábado e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidades. O que é a sua assembleia cheia de iniquidade? Seus cultos, suas reuniões, né? As suas festas, né? Você não faz ali, ó. O aniversário da igreja, o aniversário do pastor, vamos levantar uma oferta, vamos não sei o quê, vamos fazer a festa do cachorro quente, vamos lá, um ano do circo de oração, né? Não é nem círculo, né? É o circo de oração, porque é um verdadeiro circo aquele negócio, né? Perante o Criador aqui também, né? E eu também acho um verdadeiro circo. É o circo de oração, aniversário dos varões, aniversário do grupo de jovens, né? Congresso não sei do que, né? As suas assembleias cheias de iniquidade. Odeio as suas festas de lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Eu não suporto mais. Quer dizer, tudo isso que você anda fazendo na igreja, tudo isso que você anda fazendo é insuportável para o Criador. Quando vocês estendem as mãos em oração, todo mundo levante as mãos para o céu e diga, né? Não é assim? Vamos orar, levante suas mãos, estenda suas mãos em oração. Esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não escutarei. As suas mãos estarão cheias de sangue.
entendeu? Então, quando você fazer essas coisas, vocês estão sendo cúmplices de outras, tá? Levem isso com vocês. Lavem-se, limpe-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Tudo isso que você está fazendo é ruim. Você faz culto? É ruim. Você tem pequeno profeta? É ruim. Você tem teólogo? É ruim. Para que teologia? Teologia, a Bíblia está aí escrita. Ah, não, mas é porque no grego aquilo lá... Tá traduzido errado? Você pergunta pro seu pastor, se um dia o seu pastor falar assim para você, né? Porque se você tá do domínio ainda dos homens maus, né? Você tem um pastor humano, né? Aí você pergunta para ele e fala assim, por que eu não posso ler a Bíblia em casa? Não, porque tem uns termos gregos, hebraicos, né? Antigamente era no hebraico, Antiga Aliança, e o Nova Aliança foi escrito no grego, né? Como que Jesus falasse grego, né? Eles acham que Jesus falava grego e foi... Não é, mas eles dizem dessas formas, né? E aí eles falam dessa maneira, né? Não, porque a palavra oração no grego, não sei no que, bababá, isso quer dizer... Foi traduzido errado? Você fala assim, pastor, foi traduzido errado? A Bíblia erra? A Bíblia está errada? Não. Fala, então eu posso entender, não posso entender do jeito que está escrito? Entendeu? Ele vai tentar te enrolar porque você está bem abaixo do nível dele. Mas ele não enganaria, tá ok? Quando vocês estendem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, tá, né? Lavem-se, limpem-se e removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Quer dizer, tudo que vocês aprenderam nesse lugar é fazer o mal. Vocês não aprenderam a fazer o bem, porque senão vocês deixe de fazer o mal e continue fazendo o bem. Você deixa de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Coisa que você entra na igreja não sabendo fazer o bem. Busquem a justiça, porque vocês só fazem injustiça. Defendam o oprimido. Por quê? Porque vocês condenam o oprimido. Lutem pelos direitos do órfão. Vocês lutam pelo direito do órfão? Não, vocês lutam pelos seus direitos, não do órfão. Defendam a causa da viúva. Vocês defendem a causa da viúva? Não, vocês tiram o dinheiro da viúva, né? Venham, vamos refletir juntos. Venham, vamos aqui, refletir juntos. Está escrito, versículo 18. Lê comigo, lê em voz alta aí comigo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Criador. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a branca lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Qual é esta terra que você está esperando? Se vocês fizerem tudo que obedecer, qual terra que está à disposição de vocês? A Nova Jerusalém, a salvação. Para o povo da Antiga Aliança, era aquela terra que Deus tinha preparado para eles, né? Mas agora o que vem para nós é a Nova Jerusalém. A Antiga Jerusalém para eles, a Nova Jerusalém para nós. Ok? Então, vamos terminar esse vídeo aqui e fazer umas considerações finais, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, povo, vamos lá. Chegando, né? Não sei se vai acabar agora nesse vídeo, mais um. Mas aqui, contextualizando, né, 1 Crônicas 16, trazendo um pano de fundo, né, no que aconteceu antes do que a gente vai ler, aconteceu o seguinte: a Arca da Aliança ela foi restituída, foi trazida a Israel, foi colocado até lá perto do palácio de Davi, e Davi, empolgado, emocionado, né, com tudo que estava acontecendo ali, ele pegou e fez o que estava falando. Presta atenção aonde há Deus aqui, tá bom? Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou, foi Deus que encarregou?
Foi o Espírito Santo? Foi o profeta que chegou ali? Não. Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos e gratidão. Foi Davi, tá? E nós lemos lá em Amós e nós lemos em Isaías para não fazer como Davi. O que Davi fez? Davi encarregou pessoas e parentes para louvarem ao Senhor, né? Com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor e invoque o seu nome. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. Flávio, isso é muito bonito, não é para se fazer? Não. Não é isso que ele quer. Ele quer que você seja objetivo, direto. E que isso não torne algo solene, uma coisa que uma pessoa pode ir hoje e a outra não pode, que é o que está transformando hoje. Hoje igrejas têm sala VIP, tem área VIP, né? Que você compra lá por 700 e poucos reais. Aqui nos Estados Unidos, hoje tem igreja parede preta, parece danceteria. É para isso? E um cadeirante, uma pessoa que está no hospital, como é que ele vai louvar a Deus? Ah, Flávio, mas aí tem... Não tem, porém. Aí tem aquele... como é que o pessoal fala? E o ladrão da cruz? Por que se crê e for batizado será salvo, mas Jesus falou para o ladrão que não foi batizado? Ah, não, mas aí tem né? Não tem. A coisa do Criador é objetiva, é para todos e para que todos possam fazer, seja ele doente ou não, tá? Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, busquem ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua face. Tá parecendo aquelas frases do Hermínio, lá como é que é, Luiz Hermínio, essas frases de efeito dos pastores, né? Davi, o pessoal aprendeu muito com Davi. Se você ler a vida de Davi na Bíblia, você vai ver muito Davi, esse povo falando como Davi, para que o próprio profeta Isaías e o profeta Amós disse, não façam como Davi. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu quero deixar para você, bem claro, para que você possa entender, para que você possa buscar, para que você possa ficar interagido com tudo isso, tá? Então, para que você aprenda e não façam como eles. Façam como o Messias disse, vai de 2 em 2, batam na casa, se alguém abrir a porta, entre, fale, né? Não é pregação, não é nada, é uma conversa, Você está lá falando do Criador durante uma conversa, não é uma mensagem, não é um negócio. Pedro carregava a Bíblia, Paulo carregava a Bíblia, ele lia onde tinha, entendeu? Eles liam onde tinha. Jesus, ele entrava na sinagoga deles, eles tinham os livros, os pergaminhos, né? Na época não tinha nem Bíblia, a Bíblia é de 1500 para cá. Então é disso que eu estou falando para você. Hoje você pode carregar num celular, você pode carregar uma Bíblia pequena. Se você tem uma visão boa, você pode carregar uma Bíblia pequena, né? Mas você não tem uma visão boa como a minha, como a de outras pessoas, e você tem que carregar uma Bíblia maior. Você pode carregar no celular e aumentar o tamanho da fonte, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. Não façam como Davi, não caiam nesse erro. Eu vou fazer um vídeo só sua vida sobre Davi, tá? Da vida de Davi, desde quando começou tudo, até essa parte aqui, tá bom? E a gente vai ver muito mais coisas do que eu tô falando para vocês agora. Então, conclusão. Você quer adorar o Criador? Não vá à igreja. Você quer ouvir uma palavra do Criador? Leia as Escrituras. Não pague para ninguém te ensinar errado. Você quer pagar 10% e receber algo de verdade? Vai numa pizzaria, o garçom vai te cobrar 10% de você,
Mas se você pedir uma pizza de calabresa, ele vai te trazer a pizza de calabresa, tá? E você vai estar pagando por estar comendo o que você pediu. Se você pedir uma Coca-Cola, ele vai te trazer a Coca-Cola. E você vai estar pagando 10% do que você pediu para beber. E você está bebendo o que você gostaria de beber. Mas quando você vai à igreja, não é o que você gostaria de ouvir que você tem que ouvir. Entendeu? Então, essas coisas que você tem que estar ligeiro. Porque você tem que, na Bíblia, você tem que entender o que está escrito e aonde você tem que mudar para que você seja algo verdadeiro. Certa vez, um homem chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Ele falou assim: obedeça a seu pai, sua mãe, né? Obedeça a Deus acima de todas as coisas, né? Obedeça aos mandamentos. Ele falou assim: isso eu já faço. E se eu quiser fazer mais, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: se queres ser perfeito, venda tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Entendeu? Então, antes dele ser perfeito, era só fazer o bem. É só fazer o bem. Você não vai ser perfeito. Ninguém quer ser perfeito. Eu gostaria de ser perfeito. Mas às vezes até parece que quando a gente lê a Escritura e começa a entender o que o Eterno fala, parece que tudo que ele fala na Escritura, alguma coisa fala assim: eu não consigo. Muitas vezes você fala uma pessoa: você precisa crer mais, se você precisa. Mas só que no mundo que a gente vive hoje, da forma que a gente é criado, parece que essas coisas, essas qualidades que o Salvador pede de nossas vidas, é algo que já foi deixado para trás há muito tempo. Tá ok, pessoal? Então aqui vamos terminando esse vídeo, tá? Eu vou unir todos esses vídeos aqui, vou colocar no YouTube, e essas partes aqui está no TikTok e também no Instagram, ok? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.